Agora, obreiro, preste atenção. O que você faria? Preste atenção. Você é obreiro, você é obreira, tá tudo bem, você vai dormir, né? Chegou o final do dia, você vai para casa, né? Descansa e vai dormir tranquilamente. E você acorda no dia seguinte cego e incapaz de mover os braços e as pernas. O que você faria, obreiro? O que você faria, obreira? Você vai dormir bem, de saúde, normal, vendo, falando, andando, servindo a Deus. E no dia seguinte, quando você acorda, você não vê, não enxerga nada, não consegue mover os braços nem as pernas. Você blasfemaria? Você duvidaria? O que você faria? O caso verídico da Raquel, ela que viu fogo e terremoto, vai contar a sua experiência e vai nos ensinar um pouquinho como devemos reagir em meio ao fogo e o terremoto. Meu nome é Raquel Galvão, sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou obreira há 20 anos. E o meu verdadeiro fogo e terremoto foi o seguinte. Eu fui dormir bem e acordei no dia seguinte mal. Eu acordei sem enxergar e sem sentir as minhas mãos e os meus pés. E a partir do momento que isso aconteceu, eu fiquei muito preocupada com o acontecido, né? Como assim você dorme bem e acorda... Você vai dormir bem e acorda sem enxergar e sem sentir as mãos e os pés. Chamei meu esposo, com muita dificuldade, ele me levou ao hospital e aí começou a minha luta para descobrir o que tinha acontecido comigo. E fiquei o dia inteiro na emergência, fazendo vários exames, até que eles não descobriram o que tinha ocorrido comigo e decidiram me levar diretamente para o CTI. Foi se agravando a minha situação, no final já era de noite, eu cheguei no hospital de manhã, já era de noite, e eu já estava até comprometendo a minha respiração, eu já estava tendo dificuldades de respirar. E aí, uma vez eu no CTI, eu me vi naquela situação e aí eu comecei a me perguntar o que realmente teria acontecido. E aí eu fui piorando e os médicos começaram a pedir vários exames e durante 3 dias eu fiz uma série de exames e eu fui só piorando, só piorando. E aí eu fui buscando a Deus força, né, para sair daquela situação. Depois de 3 dias de muitos exames, foi descoberto uma doença autoimune, uma doença rara, que atacou o meu sistema nervoso. E por ter atacado o meu sistema nervoso, eu perdi a visão e todo o movimento do corpo. E aí eu me vi numa situação muito complicada, porque como uma jovem de 36 anos perde o movimento do corpo e não consegue enxergar. Eu só ficava em cima da cama, sem poder fazer nada. Eu não comia, eu não conseguia fazer as minhas necessidades sozinhas, porque eu perdi totalmente o movimento. E aí eu comecei a me colocar mais ainda nas mãos de Deus e começar a colocar em prática tudo que eu aprendi nesses 20 anos de obra, que foi agir a minha fé. Um médico que estava cuidando de mim perguntou se eu era evangélica, se eu tinha fé, se eu acreditava em alguma coisa. E eu falei que sim, lógico. E ele falou, busca um milagre. E eu escutei a voz dele e fui atrás do meu milagre. E aí, depois de 12 dias no CTI, né, eu comecei a apresentar uma melhora assustadora para os médicos, porque o problema que foi apresentado normalmente era para mim ficar no CTI de 3 a 6 meses, mas como eu apresentei uma grande melhora, eles acharam prudente me transferir para o quarto. E aí eu fui para o quarto ainda com muita dificuldade, sem ter o movimento do meu corpo, sem enxergar, totalmente vulnerável, mas já tive uma certa melhora, então eles acharam mais prudente me transferir para o quarto. E aí eu saí do CTI e fui para o quarto.
Aí sim eu me apeguei mais a Deus, porque no quarto eu tive a oportunidade todos os dias de escutar a palavra do Bispo Macedo. A palavra que o Bispo Macedo sempre se dirigia a você que está no leito de morte, você que está hospitalizado. E aí eu me apeguei mais ainda às palavras do Bispo Macedo, me apeguei à fé em Deus, oração, acreditar que eu ia sair sempre pensamento positivo. Porque quem olhava para mim via uma obreira, né, uma jovem vesga, porque eu fiquei vesga, meu rosto ficou totalmente inchado, o meu corpo ficou totalmente fraco, né, naquela situação. E quando eu fui para o quarto, aí sim, eu comecei a melhorar, a andar, comecei a conseguir enxergar um pouco melhor, porque a minha fé ela começou a ser mais alimentada. E aí, depois de 10 dias no quarto, eu recebi a notícia muito esperada, que foi a minha alta. E todos ficaram surpresos, porque com aquela doença que eu tinha, não era para me sair com 20 e poucos dias do hospital, era para eu ficar vários meses. E aí eu saí do hospital, eu fiquei muito feliz, porque aí eu ia ter a oportunidade de agir ainda mais ainda a minha fé. Ali eu concretizei a minha cura, eu melhorei 100% a minha saúde e eu louvo e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de passar por essa situação, porque através desse fogo e terremoto que eu passei, eu pude provar a minha fé. Hoje eu estou totalmente recuperada e de volta ativa para a honra e glória do Senhor Jesus. A Raquel não poderia agir de uma outra forma. Ela agiu de forma correta, confiou, manteve-se na fé. Ela estava cega e paralítica, mas não estava surda, nem duvidou do poder de Deus. Ela alimentou a fé escutando as mensagens amigas do Bispo Macedo. Ela manteve a fé nas palavras que ela já havia lido e ouvido. Ela manteve a fé, o foco no altar. Mesmo cega, ela manteve os olhos espirituais no altar. Mesmo paralítica, não podendo andar, ela continuava na presença de Deus. Ela perdeu a visão física temporariamente, mas a espiritual ela não perdeu. Ela já não tinha como mover as mãos, os braços, mas ela continuava servindo a Deus, mesmo ali no hospital. Mesmo cega, impossibilitada de mover os seus braços e as suas pernas, ela se manteve como sacrifício vivo, não negou a fé, não blasfemou, não murmurou, não culpou a Deus, não culpou a igreja, não culpou a família. Ela viu fogo e terremoto e agora está vendo a glória de Deus.